Então é isso, pessoal. Pastores têm se levantado com autoridades malignas para dizer que estão ajudando aí as pessoas, né, a seguir, a conhecerem a verdade do Evangelho. Mas para conhecer essa verdade, como os pastores, eles estão pedindo o seu dinheiro, né? Você quer conhecer a verdade? Então, dê lucro, oferte na casa do Senhor, que a verdade eles vão mostrar, né? Então, o que a palavra nos ensina é totalmente diferente do que esses pastores ensinam. Nosso irmão, nosso Rivanildo Menezes, ele se levantar aí numa autoridade que, para os pastores que estão pregando essa qualidade de pregação que não é pregação de Deus, o pastor não está pregando pregação de Deus, né? Eles estão xingando a Deus também, viu? A pregação do pastor brasileiro está destruindo as obras de Jesus de Nazaré. Bom, vocês na escuta desse vídeo, escutem, porque olha, Jesus de Nazaré se batizou nas águas por todos nós. O pastor brasileiro está ensinando ao povo não a receber o batismo de Jesus e fazer o seu próprio batismo cada um. Veja, se você for olhar o livro de João, no seu capítulo 1 e diante, está dizendo que João ele foi batizar, viu? Para abrir caminho. Abrir caminho para quem? Para Jesus pregar. Né? Em certos lugares, os judeus foram lá debater com ele, perguntar, né, se ele era o Cristo, se ele era, né, profeta. E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Né? Veja bem, o batismo de João não era para durar para sempre. O batismo de João era só até Jesus a receber e tomar conta. João ia morrer, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Veja, todas as obras de João é necessário que caia por terra e que as obras de Jesus permaneçam para todo sempre. É isso que João estava dizendo. E você vê pastores sem querer imitar Jesus, imitando direito João ali, né? Direto, fazendo o batismo de João, né? Apresentando o menino para simbolizar o profeta, né? Que foi revelado aí, o Simeão, né? Que está baseado no livro de Lucas, capítulo 2. Né? Você vê pastor fazendo jejum, né? O qual os discípulos de Jesus nunca fizeram jejum, né? Os discípulos de Jesus nunca jejuaram, nunca fizeram jejum. Uma vez encostaram lá os fariseus e disseram: por que que os discípulos dos fariseus e os de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus disse por que a eles ali. Disse, claro, né? Não se pode, né, fazer jejum quando o seu pastor, o seu missionário, né? O seu guia está vivo, né? Dizendo assim, o seu pregador está vivo, não precisa fazer jejum, né? Então, foi mais ou menos assim, o discípulo de Jesus não jejuou, o discípulo de João jejuou, o discípulo de fariseu jejuou. E a maneira de pregação do evangelho de pastor brasileiro tem destruído os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus, no seu livro de Mateus, seu capítulo 10, diz: vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, expulsa os demônios, cura os enfermos, ressuscita os mortos de graça. O pastor cobra 30 mil, 20 mil, 15 mil, 10 mil, 5 mil, tem pastor de 2 mil. Olha, se olharmos para um pastor brasileiro e olharmos para uma prostituta, não muda nada. Porque de todo preço tem prostituta. Tem prostituta de 10, também tem prostituta de graça. Né? Ela gostar do cara, ela vai de graça. Também tem pastor que vai de graça. Viu?
Tem pastor que vai pregar de graça, igual prostituta, né? Tem pastor que vai por 30 mil, 40 reais, né? Então não muda nada de uma prostituta para um pastor que está pregando no Brasil. A palavra de Deus é negada. Eles vão lá fazer o quê? Falar línguas estranhas, contar testemunho, sabe? Eles vão contar testemunho. Eles não vão pregar a palavra de Deus. Eles vão chegar lá, eles vão passar boa parte do tempo falando da vida dos outros. E que nem palhaço ali, para todo mundo está dando risada, mas a palavra de Deus é negada. Então, nenhum desses pode se levantar e protestar contra o irmão Rivanildo Menezes, que eu não dou apoio à pregação dele, porque a pregação dele está desfazendo de Deus, está desfazendo da Bíblia, mas ele está muito mais certo do que os ensinamentos dos pastores brasileiros. O cara que não tem costume, o cara acostumado, né, que nem eu, de bater na Bíblia, ler a Bíblia todos os dias, fica assustado de ver a maneira do irmão Rivanildo Menezes ler a Bíblia. Eu fico muito assustado da maneira que eu vejo ele explicar a Bíblia. Não sei qual é aquela coisa, né? Aquela força que ele tem de ler ali, explicar ali, mostrar ali dentro da Bíblia que Deus não existe. Mostrar dentro da Bíblia que Deus é mentiroso. Mostrar dentro da Bíblia que Deus... Olha, ele faz uma coisa lá, sabe? Que só os pastores brasileiros podiam entender, porque foi eles o culpado. Foi eles que ensinaram isso. Sabe? Foi a ganância do pastor brasileiro. O pastor brasileiro estudou teologia de prosperidade, fez todo tipo de estudo. Ele conhece os estudos, porque ele também estudou. Os mesmos estudos dos pastores brasileiros, ele estudou. E ele aprendeu com os pastores brasileiros para destruir não só as obras do pastor brasileiro, mas acreditar, fazer o povo acreditar que Deus não existe, que a Bíblia é uma farsa. Viu como é a maneira que o irmão se levantou por culpa do pastor brasileiro mesmo? E qual é o pastor brasileiro que pode se levantar? Quando se levanta, fica que nem 2 vídeos que eu peguei aqui de 2 pastores que se levantou contra ele para passar a vida toda conversando. Se você pegar e fazer um vídeo contra o irmão Rivanildo Menezes, você ficar conversando, você não derruba a palavra dele. Meu pastor brasileiro, você tem que deixar de cobrar dízimo, você tem que deixar de cobrar oferta, você tem de ir em cima da Bíblia, de graça como Jesus mandou, e pregar a verdade do Evangelho. Você vai derrubar, se você conseguir derrubar, de Romanos a Hebreu. Viu? Se você ficar cá por trás, por onde ele está batendo, você não vai nunca conseguir derrubar a pregação do irmão. O irmão vai estar sempre na sua frente. E você vai ser sempre detonado por sua culpa mesmo, pastor brasileiro. Foi você que fez isso, foi você que ensinou isso. Ele aprendeu com você deixou Deus, né? Porque nenhum pastor brasileiro tem pregado para Deus, nenhum pastor brasileiro tem feito a vontade de Deus. Mas todo pastor brasileiro tem usado Deus como empregado deles. Eles são obrigados a expulsar demônio, orar, né? E Deus curar a enfermidade, eles são obrigados a orar, e Jesus é obrigado a expulsar o demônio, né? Ei, você está expulso do demônio em nome de Jesus, sabe? Isso, e ali Jesus é obrigado. Então Jesus todo pastor brasileiro está usando Deus e Jesus como empregado deles, né? Eles não querem fazer o mandamento de Deus, mas querem que Deus faça o mandamento deles. É isso que eles estão fazendo. Os demônios já foram expulsos por Jesus na sua carne. Disse Paulo, no 8 de Romanos, para ficar mais certo, para entender por a Bíblia, Paulo, no 8 de Romanos, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há, nenhuma mesmo. Né? Tem negócio de ficou alguma condenaçãozinha para nós, não. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você não adianta fazer mais nada. Jesus fez tudo. E esses pastores, quando nós começamos a fazer alguma coisa, nós começamos a desfazer o que Jesus fez, né? E esses pastores brasileiros não conseguem ir contra o irmão. Foi eles que fizeram o irmão ser assim.
Foi o pastor brasileiro que transformaram, né, a vida do irmão assim, mostraram para o irmão essa falta de Deus no meio do povo. O pastor brasileiro tiraram Deus da presença do povo e entraram como Deus, né? A gente vê um presidente de igreja, a gente vê um pastor, né? É tanta coisa que a gente vê na igreja, igual a gente vê no governo, né? Todo tipo de pessoa tem lá, né? Na igreja. E tudo ali para se alimentar de quem? Do mais pobre, do mais fraco, né? E dizendo que isso faz na vontade de Jesus. Como está fazendo a vontade de Jesus? Se está contra Jesus. Está contra Jesus. Essa pregação de evangelho está contra Jesus. O irmão que está dizendo que a palavra de Deus é mentira, que Jesus não existe, que a Bíblia é uma farsa, está mais certo do que esses pastores. Sabe? Porque esses pastores brasileiros não estão pregando nada. Esses pastores brasileiros não estão ensinando nada. Eu fiquei lá dentro daquela chamada igreja lá 10 anos. Sabe? Crente aí da Assembleia de Deus, eu não vi firmeza de nada. Quando a gente está pensando em ouvir a palavra de Deus, aparece um cantor para cantar uma música. E quando o cantor aparece para cantar uma música, você sai do foco do que você queria aprender. Sabe? Não é a palavra de Deus música, porque música tira a sua vontade de aprender. Música tira o seu prazer de estar naquele lugar. Se você é uma pessoa que vai para a igreja para querer aprender de Deus alguma coisa, e aparece um cantor cantando música, destruiu a sua ida para lá. Você perdeu sua noite, mas antes você está dormindo. Né? E o que é que o pastor brasileiro está fazendo? As gravadoras estão gravando mais evangélica do que as que ele diz do mundo. Né? Eles acreditam que a música evangélica não é do mundo. Como não é do mundo? Se um cantor vai cantar do evangelho por 30 mil reais, tem cantor de evangelho de 60 mil reais que vai cantar, de 50 mil reais que vai cantar. E os do mundo? Né? Vão por 15, vão por 20, é igual. Se o cantor evangélico está cantando pago, se o cantor do mundo que eles chamam está cantando pago, que diferença tem? Só porque a música fala em Deus? Toda música fala em Deus, fala em diabo, é para a alegração da carne. O Espírito Santo de Deus não se alegra com música. Né? O Espírito Santo de Deus, ele que habita em nós, que não, Paulo disse lá no 17 de Mateus, né? 17 de Atos, né? Capítulo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Porque você diz que está adorando a Deus dentro de um templo e, além de mais, ouvindo música? Por que você não está num colégio? Né? Se a Bíblia é letra, nós não precisamos de um templo para chamar da casa de Deus. Nós precisamos de um colégio para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, para estar com Deus, né? Mas como nós podemos estar com Deus ouvindo música, né? Por que vocês, nenhum pastor, pode detonar a pregação do Evangelho? O irmão dizendo que está já desde 2009, enchendo no YouTube aí de pregação de Evangelho dele, né, que ele aprendeu com vocês, né, só mudou a situação do Evangelho. Mas é a mesma coisa, eu acho que está melhor do que a pregação de vocês, pastor. Eu repito, acho que a pregação do Evangelho do irmão que está xingando Deus, que não crê na Bíblia, que xinga vocês, pastores, está melhor do que a de vocês. Né? Porque vocês estão empurrando pessoas dentro d'água, estão dando Páscoa de Moisés, porque essa ainda é pior do que a Páscoa de Moisés, porque a Páscoa de Moisés o pessoal comia e enchia a barriga. Essa Páscoa de vocês é só um pedacinho de pão, miudinho de nada, não tem nada para comer, né? Ainda diz que aquilo é a carne de Jesus e o sangue de Jesus. Então ainda está pior
Então eu quero aqui agradecer esta oportunidade, em nome de Jesus, que vocês voltaram a inscrever, que compartilhem os vídeos, né?